Samuel Venâncio também esteve conosco nesta manhã de domingo na Arena Independência para transmitir o empate do Cruzeiro 2-2 com o Vila Nova. Nós vamos repercutir esse jogo também a partir de agora. Já falamos com o Léo Figueiredo e eu já falo com você, Samuel. O técnico Pesolano, o que você pode destacar do que ele teria falado após a partida? Expulso. Ficou bravo durante o jogo, né, ô Samuel? Boa noite. Boa noite, Álvaro Damião. Boa noite para os amigos ligados aqui na nossa grande resenha esportiva da Itatiaia. E na entrevista coletiva, esse foi um dos temas abordados pelo Paulo Pesolano. Ele disse até que fica ali à beira do campo, ele demonstra muita energia e falou que estava gesticulando para os jogadores, que às vezes fica bravo com um lance, com o outro, e que o quarto árbitro toda hora vinha chamar a atenção dele para ele não reclamar do árbitro, do dono do apito. E ele falando, até comentou isso na entrevista, que ele estava falando com os jogadores dele, que não entendeu essa postura do quarto árbitro, e quando ele tomou o amarelo, aí sim, ele ficou muito bravo com o árbitro que acabou expulsando então o Paulo Pesolano. Ele até falou que gasta muita energia no jogo ali, no trabalho também no dia a dia, mas que o pessoal da arbitragem tem que entender que nem tudo é relacionado à reclamação de arbitragem e que ele estava falando com os jogadores. Ele destacou as várias chances criadas, o volume de jogo que o Cruzeiro apresentou e, claro, que observou também, elogiou os garotos. O Léo disse aí, o Daniel Júnior, o Vitor Roque, o Mitkov, o Pesolano gostou da atuação dessa turma e, claro, ele segue observando. Por exemplo, o teste que ele fez com o William Oliveira na zaga, ele falou que é um jogador que tem característica boa para atuar ali e que se for uma necessidade num futuro, que ele está pronto para jogar naquela função. Eu acho que ele não vai fazer isso sempre. Ele fez um teste ali para uma emergência e para quarta-feira vai voltar ali uma linha normal com 2 zagueiros, porque é jogo importante. Quarta-feira não dá para fazer teste. O Cruzeiro precisa, o único teste que o Cruzeiro precisa é classificação para a próxima fase da Copa do Brasil para embolsar R$1,5 milhão. Já tem a grana da primeira fase, R$1,5 milhão é pela participação na segunda fase da Copa do Brasil, Álvaro. A gente vai entrar nessa situação da Copa do Brasil porque é importante pelo dinheiro, é importante porque aumenta a autoestima do Cruzeiro, para o Cruzeiro voltar às competições nacionais com força. Mas antes, ainda falando sobre o jogo, sobre o time que atuou hoje contra o Vila Nova, Alexandre Simões, eu acompanhava seu comentário hoje dentro do Bola Premiada junto com o Thiago Reis e a preocupação com o que o Cruzeiro está jogando. O Cruzeiro não consegue repetir atuações. Eu queria que você voltasse a falar sobre o assunto. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Samuel. Boa noite, Panzi. Não é isso, Álvaro. Olha, o que preocupa a gente é porque o Cruzeiro chega num momento importante da temporada, que é esse jogo da Copa do Brasil. A Copa do Brasil vale muito, principalmente para o Cruzeiro, porque a cada fase que você passa, você tem uma cota, né, de participação do jogo que você faz como mandante. E eu percebo uma regressão no Cruzeiro, principalmente do ponto de vista defensivo. O Cruzeiro foi muito mal contra o Uberlândia defensivamente na última quinta-feira e hoje contra o Vila Nova teve melhores oportunidades de gol que o Cruzeiro. Então, eu entendo que o Campeonato Mineiro é para teste, eu entendo que precisa rodar elenco, mas é uma necessidade de se ter um time. E o Cruzeiro já estreia quarta-feira na Copa do Brasil para jogar com o Sergipe. E vai nessa instabilidade, nessa coisa existem critérios, o Álvaro, que eu acho que precisam ser seguidos. Olha só, o Cruzeiro foi jogar em Tombos com uma base de garotos do Sub-20. Dos 16 jogadores utilizados, 8 eram do Sub-20. A dupla de zaga foi o Matheus e o Paulo. Hoje, estavam no banco o Brock e o Everton, que foi reserva em Tombos, jogou o Willian improvisado. O Paulo nem pro banco vai. Entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendo. Eu acho que tá uma coisa exagerada. E digo mais. Eu acho que precisa ter um limite nisso. É legal rodar o elenco, usar o estadual para conhecer, mas o meu medo, tá? Tomara que não seja isso, o meu medo é que esteja
a coisa saindo do controle. E o que eu penso é o seguinte, Alexandre, muito se fala assim, você tem que usar o estadual para poder fazer de laboratório. Eu acho que a forma como utilizam o estadual para fazer esse laboratório é que é errada. Você tem a oportunidade no estadual de perdê-lo. O que o estadual lhe dá é a oportunidade de perdê-lo e de não ser tão massacrado como seria massacrado se você perde um campeonato brasileiro, se você cai num campeonato nacional. Né? Mas pode perder, mas olha o time, tanto de time de Série A que já trocou de treinador no estadual. Por que eu tô falando isso? Porque eu, se fosse o treinador, usaria o estadual da seguinte forma. Eu colocaria, primeiro, o time que eu acho que tem que jogar. O time que eu acho que tem que jogar. E eu ia fazer as substituições que normalmente eu não faria para testar a forma de jogar, para mudar a forma de jogar, para arriscar colocar com 3 zagueiros, se eu quero 3 zagueiros. Eu vou fazer alterações no time, mas não é ficar toda hora, tira o lateral, dá oportunidade pro menino, põe o outro aqui. Aí na hora que você vê, cadê o cara que jogou muito? Nem no banco tá. Não tem condição, hein? Olha só, o Samuel pode até me ajudar nessa, pelo menos assim, o Samuel acompanha muito a base do Cruzeiro, mas pelo que eu me lembre, o Vitor Roque no Sub-20, no Sub-17, no Sub-20, ele joga mais centralizado, não é isso, Samuel? Sim, mas está muito bem atuando pela beirada. Está muito bem, mas olha só, o Cruzeiro tem o Edu, que é centroavante, tem o Thiago, que é centroavante e não está jogando mal, tem o Vitor Roque, que na base joga centralizado, e aí o cara bota o Edu e o Thiago no banco, ok, o Edu para ser preservado, bota o Edu e o Thiago no banco, joga o Vitor Roque pro lado direito e improvisa o Vagninho descentralizado. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu acho que precisa existir um limite. É início de trabalho, ok, tomara que dê certo, que a SAF do Cruzeiro seja um sucesso, que se recupere, que faça uma grande Série B e suba. Só que eu estou com medo de estar fugindo do ponto. Esse tipo de situação. Você tem 3 centroavantes. Você tem o Edu, que é um cara que sabe fazer gol e tá provando isso. Você tem o Thiago, que está fazendo um bom início de temporada. Você tem o Vitor Roque, que é uma promessa. Os 3 jogam centralizados. Você bota 2 no banco, bota um de ponta direita e joga o outro que joga na ponta esquerda de centroavante. Entendeu? Eu não consigo achar que isso é teste. Eu já começo a achar que isso é invenção, Álvaro. Tomara que dê certo, mas eu já começo a achar que é invenção. Deixa-me cumprimentar aqui o Edu Panzi, que ele tá ali estatelado ali. Eu tô querendo doido pra falar alguma coisa. Eu tô vendo. E eu entro com você nessa, viu, Panzi? Se você começar aí, eu tô junto. Sabe por quê, Álvaro? Um abraço pra todo mundo, um abraço Samuel, Simões, Álvaro, quem tá ligado na grande resenha. Primeiro, eu acho que o Pesolano tá usando o campeonato estadual da maneira que tem que usar. Mas eu acho que se falasse português, a pressão em cima dele era muito maior. Ainda tem isso, né? Mas aqui, são 25 dias de competição, o Cruzeiro 8 jogos. Se ele usasse só um time e fizesse substituições, era um jogo a cada 3 dias. No início de temporada já teríamos jogadores estourados aí, a torto e a direito. E eu acho que o Pesolano utiliza certo, Marquinhos Santos utiliza certo, o Turco também da maneira correta. Eu prego que o estadual, para essas grandes equipes, tem que ser utilizado como teste. E eu não posso criticar os testes que são feitos. Vagninho, por exemplo, hoje jogou como centroavante, falso 9. No Curitiba ele jogou centralizado algumas vezes, lado a lado com o Gamalho. E as melhores atuações do Vagninho no Curitiba, na Série B, foram como um segundo atacante mesmo. Não como aquele jogador aberto pelo lado de campo, que ele sabe fazer. E fez muito bem. Mas eu não vejo nenhum problema pegar um jogo e colocá-lo ali para ver como é que seria. Como ele vai se desenvolver. A minha preocupação não são os testes. A minha preocupação, e é uma preocupação assim, não tão grande ainda, porque eu acho que quando o Cruzeiro foi ao mercado e contratou o Pesolano, ele contratou uma ideia. Um treinador que tem um modelo de jogo definido, um cara que sabe trabalhar com jogadores mais jovens, que sabe desenvolver jogador jovem e que sabe implementar modelo de jogo numa equipe em formação. Ele tem isso na sua breve história como técnico de futebol. Então, acho que o Cruzeiro contratou isso. E ele vem fazendo. O que me preocupa, e o que eu tenho visto de críticas, por exemplo, as críticas no meio da semana ao Eduardo Brock e ao Oliveira. Hoje, ao Matheus Oliveira e ao Oliveira no sistema defensivo, estava improvisado. Eu acho que o problema do sistema defensivo do Cruzeiro não é a peça. Não é o Brock, não é o Oliveira, não é o Matheus improvisado. O que me preocupa é o sistema num todo. O Cruzeiro nos jogos que eu comentei, e eu chamei atenção isso, eu não estou comentando isso agora. Quem acompanha Itatiaia e viu meus comentários nos jogos, eu chamei atenção. O Cruzeiro ataca com muita gente e tem defendido com pouco. No início do Campeonato Mineiro, era uma surpresa para os times adversários.
Passou uma rodada, 2, 3, 4, os outros já conhecem. Já sabem, ó, o time do Pesolano vai me atacar. E eu vou atacar espaços. E os adversários têm feito isso. Por isso, a partir de certo momento, o Cruzeiro começa a encontrar dificuldades na transição defensiva. Eu repito, eu não acho que a culpa é do zagueiro. Eu acho que é do sistema defensivo. E sabe como é que o Pesolano vai corrigir isso? Com trabalho, com jogos, assistindo o que tem de errado, o que tem de positivo. E ele só pode tentar errar no estadual. Na Copa do Brasil não pode e muito menos na Série B. Eu entendo que ele não pode errar, que ele pode errar no estadual, que ele tem espaço para isso. Eu só gostaria que a torcida começasse a ver um time, a encontrar um time, e principalmente no caso do Cruzeiro, que vem de uma temporada de muita dificuldade, que a torcida não consegue encontrar, falar o Cruzeiro do goleiro ao atacante. Eu acho que está perdendo a oportunidade de poder mostrar um time. Não é nem isso que me incomoda, Álvaro. O que me incomoda é a espécie de tentativa e erro. Eu acho que é exagerado. Um dia é 3 zagueiros, outro dia é 3 volantes e 2 volantes, 3 meia e um centroavante. O que eu acho, sabe, que o campeonato é para ser usado como laboratório, não tem problema, mas o que me preocupa, eu repito, eu percebo que o Cruzeiro regrediu. E eu não sei o que a saída do Maicon, se ela acontecer, pode provocar. Vamos falar dela com o Samuel Venâncio. Como é que tá a situação do jogador, Samuel? Pois é, ô Simões, se o Cruzeiro tiver regredido com 8 jogos, 7 jogos, né? Com 7 ou 8? 8. 6 vitórias, um empate e uma derrota. Os 2 últimos jogos, o Cruzeiro cedeu espaços absurdos a Uberlândia e Vila Nova. Isso é claro, é só pegar os melhores, é só pegar o jogo. Isso é fato. Isso é fato. Os 2 últimos jogos, o Cruzeiro cedeu espaços que ele não cedia nos outros jogos. E isso, pra mim, é regressão. Por mais que seja um universo de 8 jogos, mas se você conseguia um desempenho num momento e deixou de ter esse desempenho, alguma coisa aconteceu que desarticulou. Fez testes,